Com licença, boa noite, senhor Ivan. Oi, eu sou o Thiago, sou o pastor da igreja Mensageiros de Cristo. Eu tinha te ligado antes para fazer uma visita, então, sim, tudo bom? Tudo bom, por favor, entra. Prazer. Prazer, tá bom. Tá. Só deixa eu conferir o nome de vocês, né? Ivan, Carolina, Isis. Oh, esse eu não vou conseguir decorar tudo. E Leiner. É Leiner mesmo ou tem alguma coisa antes? Leiner Danilo do Cárdenas. Ah, bastante. Né? Então, como a gente tinha marcado, né, que o senhor foi lá fazer uma visita no culto para nós, né, então, o mínimo que eu poderia fazer como cristão e pastor é vir até vocês, né, ver como é que vocês estão, né, conhecer vocês pessoalmente, né, que no culto lá realmente é difícil, eu estou lá na frente ministrando e não tem como estar cumprimentando todo mundo, né, então eu fico primeiramente muito feliz de vocês terem aberto a casa para me receber. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês, saber de vocês, se vocês estão precisando de alguma coisa da igreja, da onde vocês vieram, se vocês já moravam aqui. Sim. Não, nós não morávamos aqui. Foi até um amigo da gente que recomendou, nos falou sobre a igreja, né? E a gente foi lá para conhecer, né? Ah, que bom, que legal. Esse amigo, ele é membro de lá? Sim, ele é membro. Ah, legal isso, né? Igreja chamando mais igreja. Né? Então, assim, eu vim fazer uma visita e também quero trazer uma reflexão para vocês, né, se não for incômodo, né, para mostrar a importância da igreja, né, e da palavra de Deus, Jesus Cristo na nossa vida, né, sabendo que todo mundo necessita disso, de algo a mais. Né? Então, eu trouxe, né, a Bíblia. É um pequeno estudo, né? Não quero também incomodar vocês, mas para conhecer vocês e trazer o importante do Evangelho e o que a igreja pode estar fazendo por nós, né? Não só nas coisas espirituais, mas também nas coisas materiais. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês agora? Eu vou começar desde o início. Me desculpe, talvez vocês conheçam já a história, mas eu vou começar lá no início, né? Na criação do mundo. A gente como igreja Mensageiros de Cristo, uma igreja luterana, a gente preserva muito a palavra de Deus. Então tudo que a gente fala no nosso culto, ou a gente conhece de Deus e da unidade, a gente tira da palavra de Deus, né? No caso que é a Bíblia. Então assim, olhando a Bíblia, eu tenho uma pequena reflexãozinha para falar o que é o ser humano em relação a Deus. Como é que a gente pode se sentir nesse mundo? Então essa pequena reflexão, né, eu vou começar assim. O universo ele foi criado por Deus. Acho que isso aí todo mundo sabe. Claro, os ateus não acreditam nisso, né? Preferem acreditar na teoria da evolução. Né? Mas tudo bem, não estou aqui para criticar. Né? Eu vou defender o meu peixe, como é que eles dizem. Mas assim, Deus era bom e a Bíblia diz que ele é bondoso. E ele criou todo o universo bom. Né? Só que vocês podem até me perguntar, tá, o universo é bom, né? Mas isso aí que acontece? E nós? Então eu vou trazer assim, Deus criou tudo bom, mas infelizmente, né, as coisas não continuaram bem. E o principal culpado disso, né, somos nós, os seres humanos. Acho que vocês conhecem a história de Adão e Eva, no Jardim do Éden. Né? Então assim, Adão e Eva foram lá e comeram um fruto que não proibia. Né? E cometeram pecado fazendo isso. Não que comer o fruto era pecado, mas é que Deus deu uma ordem. Né? Que não podia comer. Tu sabe a história? Ah, que bom. Não podia comer uma fruta. Uma árvore. De uma árvore, de né? maçã. De maçã? Né? Então, isso mesmo. E o que eles fizeram, então? Eles desobedeceram a Deus. Né? Eles comeram. E por causa disso, não só o ser humano, mas a palavra de Deus nos diz que todo o universo, né, virou corrupto. Todo o universo ficou mal. Tem um versículo, né, na Bíblia que eu me lembro, é Romanos 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Né? Então muitos podem perguntar, mas como assim todos pecaram? Não foi lá no Jardim do Éden? Só que infelizmente, por causa que nós somos descendentes desses Adão e Eva,
Sim. a culpa também vem para nós. Né? Como é que eu posso explicar isso para vocês? Muita gente se questiona, né? Ah, eu não sou assim, a culpa é da mulher, a culpa é do homem, né? E não é assim. Se vocês, vamos dizer que vocês, né, o pai de vocês tem uma dívida muito grande, né? E seu pai acaba falecendo e essa dívida, né, ela acaba passando para a próxima geração, para o filho. Sim. Né? E esse filho, não importa o que ele faça, ele não vai conseguir quitar essa dívida. E as próximas gerações, a dívida vai passando e tu não vai conseguir quitar essa dívida. E pior ainda, quanto mais dias se passa, mais tu vai aumentando essa dívida. Assim é o pecado. Nós nascemos pecadores. Só que todo dia, por meio de ações, palavras, atos, pensamentos, a gente continua pecando. Todo dia vai aumentando essa dívida. De um modo que nem nós, nem nossos filhos, nossos netos vão conseguir pagar nossa dívida. Sim. Não tem como pagar isso. Então isso é o pecado. O pecado é toda ação que é contrária à vontade de Deus. Como a gente falou, a Isis falou sobre a maçã, que desobedeceu, porque Deus deu uma ordem. Então o pecado é quando a gente faz alguma coisa que Deus não quer. Ou seja, contra os seus mandamentos, ou seja, quando Deus quer alguma coisa e a gente não faz. Então isso é pecado. E como eu falei, o pecado não é só pelo ato, mas às vezes no pensamento, nas ações, dia após dia. Isso que eu posso explicar para vocês assim, por que a gente nasce pecador? Não é que a gente é pecador porque comete pecado. Eu sei que é meio difícil de pensar assim, um adjetivo. Eu sou pecador porque eu cometo pecado. Não. A gente comete pecado porque a gente é pecador. É da nossa natureza, não sai. Não tem como se livrar disso. Então o nosso adjetivo, nós somos pecadores, então a gente vai cometer pecado, não importa o que faça. Então isso que acontece com o mundo. Mas, graças a Deus, a gente tem um evangelho, que a gente trata, os luteranos tratamos, não sei se o senhor conhece, talvez conheça, lei e evangelho. Sim. Sempre os mandamentos estão ligados à lei. O que nós temos que fazer para ser salvos e nos livrar dos pecados. E o evangelho é o que Deus faz. Então o que Deus faz? E por que Deus tem que fazer isso? No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo está dizendo, ele diz assim, os recém-convertidos ao cristianismo. Antigamente, por vocês terem se afastado de Deus e por terem cometido pecado, vocês estão condenados ao inferno. Mas hoje isso mudou. Então, alguma coisa aconteceu para que isso mudasse. E essa mensagem também é para nós. A gente é pecador, não consegue fugir disso, mas Deus fez alguma coisa para mudar isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho. O que então Deus faz? O que é essa graça, essa misericórdia que Ele nos trata? Deus, como Pai, Criador do Universo, nosso Pai amoroso, um Pai celestial, Ele nos ama. Ele nos ama cada um aqui presente. Então, por esse amor, Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Como eu disse antes, por causa do pecado, a gente estaria condenado ao inferno. Só que essa condenação, esses pecados, Jesus carregou com Ele lá na cruz. Então, hoje, a gente pode ficar sem pecado graças a Cristo. Quem que é esse Jesus? Quem que é Jesus? Jesus... Oi? Deus? Eu quero Jesus. Tu quer Jesus? Muito bem. Jesus é Deus Filho. É próprio Deus que se encarnou em um ser humano para morrer por nós na cruz. Então foi isso que Deus fez. Deu seu Filho amado. Para ver qual é um pai que daria o filho por alguém. Se é pai, eu sou pai, eu sei que eu morreria com meu filho agora. Eu não mataria meu filho para outra pessoa viver. Então Deus fez isso. Aquele que era justo morreu por nós que somos os filhos desobedientes. Isso é uma mensagem maravilhosa para nós. E um texto bíblico que traz especificamente o que Deus fez por nós é o João 3,16. Um texto bem conhecido que diz, porque Deus amou o mundo, nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo diz bem o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós. Bem claro. Sim. Então,
eu tenho um outro versículo que eu quero trazer falando sobre a nossa vida, porque muitos, né, não sei qual é o berço religioso de vocês, mas muitas pessoas estão associadas que a salvação a gente tem que conquistar. Meios sociológicos, fisiológicos, né, cientistas falam que a gente tem que conquistar a nossa salvação. Tudo depende só de nós. Eu sou vencedor, eu. Né? E tem um livro de Atos, né, capítulo 16, versículo 31, e que Paulo, ele conversando com um carcereiro, o carcereiro se arrepende, se conhece que é pecador, e ele pergunta para Paulo, né, que é um discípulo de Jesus, indiretamente, o que eu preciso fazer para ser salvo, para me livrar do pecado? E Paulo olha para ele nesse Atos capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e todas as pessoas da sua casa. Né? Então isso é o evangelho. A lei a gente tem que fazer alguma coisa, e mesmo a gente fazendo, a gente não vai conseguir alcançar. O evangelho a gente não precisa fazer nada, né? Crer. E assim Deus é tão maravilhoso que até esse crer, ele não vem de nós, não é algo racional. Eu vou ler a Bíblia para crer, para que não, tu lê a Bíblia porque Deus vai te enviar o Espírito Santo. Sim. Então até isso não vem de nós. Então isso que é o evangelho, a graça de Deus em nossa vida. Então resumindo, nós somos pecadores. Enquanto a gente viver, a gente não vai deixar de ser pecador, mas Deus, porque nos ama, Ele nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. E quando Ele morre na cruz, Ele está morrendo no nosso lugar. Eu acho que eu posso dar um exemplo mais claro até após as crianças. Né? Pode ficar à vontade para tomar água. Né? Claro. A casa é de vocês. Né? Um exemplo que eu gosto de tratar, até uma vez eu li num sermão, é que se a gente cometesse um crime muito violento, né, em nossa vida, a gente seria, talvez não aqui, mas nos Estados Unidos, condenado à morte. Sim. A cadeira elétrica. E pensa que no dia da sua morte, né, você está andando literalmente no corredor da morte. Você está indo para a sala que você vai morrer. E a hora que você vê a cadeira, que você vai se sentar na cadeira, um homem põe a mão no teu ombro e diz: meu amigo, eu te amo, eu não precisa morrer, eu vou morrer no teu lugar, vai e viva a tua vida. A única coisa, não esquece, fala de mim para os outros. Né? Então isso é mais ou menos, né, contextualizando o que Jesus Cristo fez por nós. Ele botou a mão no nosso ombro, não só a mão, Ele nos carregou no colo. Sim. Vá, viva, que eu morro por vocês. Então essa é a mensagem do Evangelho. Né? Eu sei que é muito rápido, muito resumido, né? Mas para essa primeira visita, né, eu queria trazer só compartilhar para vocês, né, por que a importância da igreja na nossa vida, porque, né, o Espírito Santo nos dá fé, nos dá o crer através da palavra de Deus e através do batismo e Santa Ceia. Então quando a gente vai para a igreja, a gente está onde são ministrados, né, esses meios da graça, que a palavra de Deus está sendo ouvida em todo o nosso culto. Né? Às vezes parece muito repetitivo, mas é porque está baseado na palavra de Deus de anos de estudos, né, de grandes mestres da igreja. Né? Sacramentos, sempre é feito, claro que a gente tem um estudo, né? A igreja está com porta aberta se vocês quiserem, né, continuar participando dos cultos. A gente faz uma profissão de fé, vocês podem também estar participando dos sacramentos, que é um meio da graça que Deus nos dá para nos fortalecer, porque como a gente é pecador e o mundo aí fora está cada vez pior, né, para a gente ser corrompido, né, e se desviar e acabar não se perdendo espiritualmente, mas acabar perdendo filhos, esposa, casamentos, casas. Né? Então realmente é complicado essa vida. Então a igreja, ela está ali para nos fortalecer, para nos alimentar com a palavra de Deus. Então, né, esse estudo eu acho que eu me alonguei muito, mas queria saber com vocês se vocês entenderam, se vocês gostaram da mensagem, se tem alguma dúvida. Não, eu até vejo assim, apesar de ter sido, que nem tu mesmo falaste, um pouquinho, vamos dizer, breve, né? Mas bem acrescedor para nós, para mim pessoalmente, eu acredito que para minha esposa e para meus filhos também, e principalmente algo bastante gratificante, né? Principalmente a gente escutar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então eu achei muito bom esse estudo. Obrigado. Então eu queria fazer uma oração por vocês. Tem algum pedido que gostariam de fazer? Não, eu na realidade, assim, se pode ser, né, pastor, eu gostaria de pedir
uma oração pela minha própria família. Sim, nada mais importante, né? Sim. Acho que a família é o bem Eu material queria- mais importante que Deus pode nos dar aqui na Terra. Sim. E você queria Ver Jesus. ver Jesus? Mas você vai ver. Quando? Quando ele voltar no céu em glória com seus anjos. Agora o dia ninguém sabe. Mas enquanto isso, né? Jesus deixa a igreja para nós nos aproveitar, para nós ver suas imagens, escutar sua palavra. Lá na Praça de Candelária tinha duas coisas pintadas de anjo. Ah, é? Ele que usava para tirar foto. Bonito, né? Sabia que com esses mesmos anjos Jesus subiu ao céu? Ele vai voltar com eles? É. Um dia? Um dia, agora quando a gente não sabe, a gente tem que esperar. De vez em quando eu olho à noite pro céu e fico olhando a lua, fico olhando se eu consigo enxergar alguma coisa, um anjo voando. A lua tá tão bonita esses dias. Sim. Então vamos fazer a oração. Amoroso Pai Celestial, obrigado pelo dom da salvação que nos destes através da fé, por meio de Jesus Cristo. Obrigado por mais um dia de vida, pelo alimento e por sua palavra na reflexão de hoje que pode atingir todos os teus filhos ao redor do mundo. Esteja sempre com os teus filhos Ivan, Carolina, Leiner, Isis. Os abençoe e protege de todo mal. Também dê forças a essa família para poder atravessar por qualquer dificuldade que esse mundo possa os afligir. E que o Espírito Santo enche os corações da vontade de estar contigo na tua igreja, para receberem a tua graça através da palavra e sacramento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Também queria deixar a bênção de Deus, então, para vocês. Tô olhando pra câmera. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e dê a vocês a sua paz. Amém. Amém. Então, eu agradeço, né? Fico muito feliz, né, de ter recebido meu telefonema, de ter aceitado essa visita. Né, a gente não tinha se conhecido pessoalmente ainda, como vocês estiveram no culto, mas né, muita gente, a gente acabou não conseguindo se cumprimentar. Então, eu estou aqui, né, em nome da igreja, falando que a congregação está com as portas abertas para vocês. Né, do que vocês precisarem, pode estar nos informando. Eu vou estar entregando um panfletinho para vocês, com os horários do culto. Também tem o meu telefone, se precisarem de qualquer coisa. Né? Então, os horários dos cultos, quando quiserem participar. Né? Nós temos grupos de estudo, grupo dos homens, grupo das mulheres, escolinha dominical. Né? Então, espero, se vocês tiverem a oportunidade de participar, né, serão bem atendidos, com certeza. Né? Eu, pessoalmente, se puder, vou recepcionar vocês. Né? E para mostrar que a igreja, né, já que nem a Isis falou, Jesus, a gente não pode ver Jesus aqui na Terra, mas a gente pode ter certeza que Jesus deixou a igreja. E a igreja é esse meio de contato conosco. Quando a gente vai para a igreja, a gente está indo ver Jesus. Né? Porque a palavra e o seu sacramento está na igreja. Então, muito obrigado, Senhor Ivan, Nós que agradecemos. Carolina, Isis. Leila, muito obrigado. Fique com Deus, então eu já vou indo. Então. Tá bom. Tá bom? Tchau. Obrigado. Tenha uma boa noite. De nada. Vê se gravou. Eu fico com